Então, o pecado na vida do regenerado, o pecado na vida do cristão é um acidente. Ele é, na verdade, um acidente, ninguém planeja, não vivem no pecado. O regenerado não pode viver no pecado. E nós falamos sobre esta eternidade sem Deus. Mas glória a Deus, hoje nós vamos falar um pouco, vai aliviar um pouco aí nós, porque nós vamos falar sobre a eternidade agora com Deus. A eternidade ao lado de Deus, que é os céus, que é estar na presença do Senhor. E da mesma maneira, como a Bíblia aponta, como a Bíblia Sagrada descreve sobre o inferno, a Bíblia também vai relatar, também vai falar sobre a vida eterna com Deus. E começa aí com a salvação. Esta vida eterna não começa após morte, ela já começa uma vez que nós cremos no Senhor Jesus e tomamos posse dessa salvação. Então esta vida eterna já tem um início aqui neste lugar, na terra ainda, porque ela foi conquistada na cruz pelo Cristo, por nosso Senhor Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que confessam e tomam posse daquilo, da obra redentora que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Aquele que toma posse desta obra redentora na cruz, ele tem a sua salvação garantida. Ele tem a salvação dada por Deus. Isto é graça, isto é dom, isto é presente, isto é dádiva do Senhor. E nós vamos estar lendo então, João capítulo 5, abra aí a sua Bíblia então, João capítulo 5, e nós vamos ler esse primeiro versículo aqui, e nós vamos orar então, para falarmos sobre a eternidade com Deus, a eternidade ao lado de Deus, que é os céus. João capítulo 5, versículo 24. Nós vamos ler bastante versículos bíblicos, então eu trouxe preparado para os irmãos aí o slide. Nós vamos, ao decorrer da ministração, da aula, nós vamos trazer muitos textos bíblicos, e eu já preparei ali de antemão para os irmãos, se quiserem anotar, é muito bom vocês anotarem os textos bíblicos aí. João capítulo 5, verso 24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Isso trazemos também aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares, com teu coração crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, será salvo. Então o crente, ele é salvo por crer no Senhor Jesus. A salvação, ela não provém de obras. Não provém de obras. A Bíblia vai falar também, o apóstolo Paulo também escrevendo aos Efésios capítulo 2, que a salvação, ela vem da graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É lógico que aquele que crê no Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse, aquele que crê em mim, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, se santifica, obedece a minha palavra. Mas, basicamente, para a salvação, é aquele que crê, que entrega a sua vida, que sai da servidão do pecado, que sai da servidão do mundo e entra agora a ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então está muito claro aqui, João 5, 24, na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não que terá, mas tem a vida eterna. Você tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém? Glória a Deus, já passamos da morte para a vida e nós estamos reinando com Cristo na terra. Vamos reinar com Cristo no milênio, foi falado isso, mas mesmo aqui a igreja já reina com Cristo, ela já reina
nesta terra, neste mundo, sendo de fato sal da terra e sendo luz do mundo. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus por isso, por esta grande dádiva, por este grande presente que não pode ser desvalorizado, amados. Quantas pessoas desvalorizam a salvação? Ela custou um alto preço. Ela custou o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único. O apóstolo Pedro vai declarar, meus irmãos, que nós não fomos comprados, regenerados, transformados com ouro, com prata, mas foi com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a salvação, para nós é de graça, mas custou um alto preço, e devemos valorizar. E como é que nós valorizamos isso? Adorando a Deus, santificando a nossa vida, vivendo mais para Deus, querendo estar ao lado de Deus. E quantas pessoas que desvalorizam a grande salvação, o grande presente, o nosso destino, o que nós merecemos, meus irmãos. Coloque aí na sua vida o que é que você merece, o que é que eu mereço. Se nós colocarmos na balança o que é que nós merecemos, amados, será que merecemos o céu? Tenho absolutamente certeza de que nós não merecemos o céu. Aquele que diz, eu mereço o céu, porque eu faço isso, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo morreu de balde. Cristo morreu em vão. Porque se você consegue se salvar pelas suas obras, então não há necessidade de Jesus, não há necessidade da obra redentora da cruz. Mas quando eu olho para esta cruz, quando eu olho para este sacrifício, para este tão grande amor, eu correspondo a isso. Eu correspondo querendo mais Deus, orando mais, vigiando na minha vida. Então eu correspondo a este amor que foi tão grande e que eu não merecia. Por isso é graça, é favor imerecido, não merecido. E nós somos salvos por esta graça. E isso deve ser motivo de nós virmos à casa de Deus. Isso deve ser motivo de viver uma vida em devocional. Isso deve ser motivo suficiente de que Cristo nos transportou das trevas e nos trouxe a sua maravilhosa luz. Isso deve ser motivo, meus amados, de nós levantarmos as mãos, de nós celebrarmos, de nós orarmos, de nós evangelizarmos. Não há mais necessidade de fazer alguma outra coisa para trazer o povo à igreja, de trazer as massas à igreja. Somente o fato, e se eu posso dizer somente este fato, da cruz de Cristo, isso deve ser na minha vida um bálsamo. Isso deve ser motivo de eu todos os dias louvar a Deus e agradecer ao Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos por essa tão grande salvação, por este tão grande livramento, ó Pai. Ó Deus, o teu sangue, o sangue do Filho de Deus, o sangue do Filho de Deus foi vertido na cruz, me justificou, me regenerou, transformou a minha vida. Ó Deus amado, e eu te agradeço, Pai, porque eu não merecia isto, Deus. A tua graça me alcançou, continuo não merecendo, Pai, mas eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Pai amado, e o que eu posso fazer, ó Deus, dentro da limitação, ó Deus, que nós temos, é corresponder a este amor e santificarmos as nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito Santo os convença, Pai. Convença não somente a estes que estão aqui, mas toda a humanidade, ó Deus, toda a igreja, de fato e de verdade, ó Deus. Ó Deus amado, reconhecer o tão grande amor, ó Deus, que o Senhor fez e teve por nós. Ó Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que a prova maior do amor de Deus por nós é que o Filho de Deus
naquela cruz se entregou. Deus, nós te louvamos por isso, Pai. Deus, nós não temos a dimensão total, ó Pai, do que o Senhor fez por nós. Mas aquilo, Pai amado, que o Senhor revelou aos nossos corações e que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós já regozijamos e nos alegramos, ó Deus, em Ti, Pai. Ó Deus querido, nessa noite nós vamos falar sobre o céu, esta promessa tão maravilhosa, Pai. Ó Deus amado, que é a eternidade ao seu lado. Nós queremos, nós ansiamos estar contigo, Pai. Ansiamos ardentemente em nossos corações estar ao teu lado, Pai. Em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo disse que era muito melhor, muito excelente, ó Deus, é estar ao teu lado. Deus, que os nossos olhos possam estar voltados à eternidade. Em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, ó Deus, abençoe estas vidas, os irmãos que estão aqui. E todos nós possamos compreender mais sobre esta promessa maravilhosa. E assim, ó Deus, firmarmos a nossa vida em amor e em santidade. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, e agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém. Meus irmãos, a eternidade com Deus, então, chama-se céu, paraíso ou seio de Abraão. No hebraico, céu é Shamaim. E Shamaim no hebraico, no Antigo Testamento, ele ocorre bastante vezes. Pelo menos 660 vezes é mencionado Shamaim como céu no Antigo Testamento, no sentido, meus irmãos, de morada de Deus, de morada do Altíssimo. A gente vê isso muito em Salmos, a morada do eterno Deus, a morada do Altíssimo. Então, isto é Shamaim no hebraico, é céu no hebraico, neste sentido de morada de Deus, aonde Deus está. Agora, no Novo Testamento, há uma nova escrita, há um novo, há uma nova interpretação de céu. No vocábulo grego, existem 3 palavras que definem céu. A Bíblia no Novo Testamento ela é escrita no grego, e então no grego há 3 vocábulos diferentes, terminologias, 3 palavras distintas para céu. Quando o grego é transliterado, ela foi transliterado no alemão, em todas as línguas. Existem muitas nações ainda que não têm a Bíblia transliterada. A gente pensa assim que as pessoas têm acesso à Bíblia, tem, né? Muitos países têm, mas existem ainda muitos povos que não têm acesso à Bíblia na sua língua, ali, né? No seu linguajar existem muitos, juntas de missões, tem bases missionárias que vão transliterar a Bíblia para o dialeto, mas para isso, às vezes o trabalho é de 20 anos, de 30 anos, para transliterar uma Bíblia para um povo específico. Então, povos da África, dialetos, povos indígenas, não têm a Bíblia na sua língua. Isso é motivo de oração da igreja, é motivo para a igreja estar orando, para que Deus levante pessoas capacitadas para traduzir a Bíblia para as pessoas lerem ela na sua língua nativa ali, né? Então isso é motivo de oração para a igreja, mas existem muitas pessoas que estão trabalhando para isso. Quando foi transliterado isso para o português, tudo chamou céu, né? A Bíblia vai dizer céu, céu, e a gente tem dificuldades em entender que céu é esse, né? No Novo Testamento. Então, no grego existe a palavra chamada ouranos, que significa o céu inferior. Este céu que nós vemos, este céu das nuvens, esse céu azul que a gente vê, né? Como lá diz, quando o Espírito do Senhor pairava, né? Na face das águas, das expansões das águas. Então ele
estava neste céu que nós estamos vendo. E a Bíblia vai dizer em Lucas, capítulo 17, pode passar aí, Carol? Lucas capítulo 17, versículo 24, este texto aqui, ele é deste céu, deste primeiro céu que nós vemos. Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Assim como o relâmpago, né, ilumina uma extremidade a outra, assim será a vinda do Senhor. E quando fala céu aí, no grego está Oranos. Neste céu, a gente vai entender, logicamente, pelo contexto do versículo, pelo contexto do capítulo ali, que é este primeiro céu. O segundo céu é Mesorâneos. Então tem o Ouranos, esse céu aqui, e o Mesorâneos. Este segundo céu está como está escrito lá em Efésios capítulo 6. E aí pode passar, Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares ou regiões celestiais. Aonde que é isso? Aonde a guerra é travada? É neste segundo céu, entre o céu das nuvens e o céu da morada de Deus. É este céu que a gente chama como, que tem o céu astronômico, este céu onde estão os planetas, as galáxias, tudo aquilo que Deus fez, é neste espaço que a gente não tem dimensão de quanto é um espaço da galáxia, aí do astronômico, que é aonde atua os poderes das trevas. Lembra lá quando Daniel orou e a resposta não foi até Deus? O diabo, os demônios, eles estão nesse lugar, esse chamado aí regiões celestiais. Não que eles estão no céu de morada de Deus e nem nas nuvens. É só um exemplo, tem vários textos que a gente precisa identificar que céu é esse. Tem vários textos, só trouxe um exemplo de cada. O primeiro céu é o Oranos, e o segundo céu, Mesorâneos. O terceiro céu é Esporâneos. Está lá no grego, Esporâneos, como aí sim, morada do Senhor. Paulo chama isso de terceiro céu. Quando ele diz, eu subi ao terceiro céu, é nesta morada do Senhor. É onde Deus está. É aqui que consiste. É nesse terceiro céu que consiste a nossa esperança. Aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós ansiamos, estar ao lado de Deus, neste terceiro céu, que a gente chama de vida eterna, é onde está estabelecido o trono de Deus, aonde está estabelecido tudo o que a Bíblia, nós vamos falar um pouco sobre este terceiro céu, vamos nos ater neste terceiro céu aqui, que é basicamente a nossa esperança, a esperança da igreja. A primeira declaração que a Bíblia vai falar sobre este céu é uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus. A vida não acaba aqui. E parece isso tosco falar, parece isso uma coisa tão banal, né? A vida não acaba por aqui, mas na prática, será que nós entendemos isso, que a vida não acaba aqui? Na prática, a gente parar para pensar, porque as pessoas estão aceleradas, estão vivendo aqui como se fosse, né, o tudo. A vida não acaba aqui. E há uma promessa do nosso Senhor para isso. Está em João capítulo 14, verso 1 a 4. João capítulo 14, versículo 1 a 4. Olha a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus para a igreja. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, pare de ficar preocupado. Não fique tranquilo. Ele está falando isso aos seus discípulos, que estavam ansiosos. E será que nós andamos ansiosos, meus irmãos? Será que nós andamos com o coração turbado? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim.
E a promessa, na casa de meu pai, ou seja, há uma casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Aqui também eu vejo muitos pregadores errando nessa parte aqui. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eles falam. Não, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu diria. Se não fosse dessa forma, eu diria. E tem, às vezes colocam um não aí, né? Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa que pulsa o nosso coração, amados. Será que você se alegra por esta palavra, por esta promessa tão maravilhosa, que o Senhor está nos aguardando, que o Senhor está preparando? A nossa alma se alegra nisso, ou será que não se alegra? Essa esperança que nos traz alegria neste reencontro. Há uma promessa, e Ele é fiel para cumprir esta promessa. E nós, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela vai ir para este lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Então há uma promessa clara. A Bíblia é o nosso único manual de regra, fé e prática. A maior autoridade que Deus concedeu à igreja é as Escrituras. Hoje é a revelação. A revelação antes, ela foi se dada, e ainda hoje a revelação é a natureza. Deus revela a sua glória através da natureza, das árvores, dos pássaros, dos animais. Depois Deus se manifestou aos homens, com a sua voz, com os trovões, com ele subindo no Monte Sinai. Mas a revelação, ela é progressiva. Deus vai se revelando, vai se deixando conhecer pelo homem. E aí a Bíblia vai dizer, no tempo, na plenitude dos tempos, Deus se revela de forma total, quase que total ao homem, naquilo que a gente precisa entender, naquilo que a gente pode compreender de Deus. Ele não se revelou totalmente, lógico, mas aquilo que é percebido por nós, que a gente consegue entender Deus, então Ele se revela no Filho. Ele se revela na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele, o próprio Deus encarnado na terra. E aí os discípulos não compreendem isso. Claro, tudo muito novo. Tudo muito novo para os discípulos. E os discípulos dizem, Senhor, para onde este caminho que o Senhor quer nos levar? Que caminho é este? Mostra-nos o caminho. E Jesus, admoestando eles, mas paciente também, sabendo a limitação dos discípulos, diz, ora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. E quando Jesus diz isso, aí os discípulos emendam outra. Então mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra-nos o Pai, leva-nos ao Pai. Filipe, há quanto tempo estou convosco? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então vocês não estão compreendendo, eu sou a revelação de Deus, do Pai. Então a expressão de Deus está depositada em Cristo, no Senhor Jesus. Ele se revelou à humanidade. Agora, como é que Deus se revela a nós? Como é que Deus se revela, se deixa revelar para a igreja? As Escrituras. Ele nos deixou as Escrituras. E as Escrituras sagradas é a maior revelação e autoridade da igreja. É as Escrituras, é a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela vai dizer que há esta promessa. Há esta esperança de que Jesus vai voltar. E é nisso que nós devemos nos deter. Por mais que digam, por mais que falem, por mais que desacreditem, a Bíblia diz isso e eu creio na Bíblia. A Bíblia diz isso e eu creio nela. Jesus vai voltar e Ele está preparando um lugar, uma morada eterna para mim. Aleluia, é uma promessa. Então a primeira
Primeira coisa sobre a vida eterna ao lado de Deus é que há essa promessa. A segunda declaração é através desses escritos inspirados pelo Espírito Santo. Os homens que Deus levantou na terra e que o Espírito Santo inspirou-os a escrever as sagradas escrituras e deixar para nós a sua revelação, eles também criam. Eles também se emocionavam com esta verdade. Olha o que Paulo vai escrever, e eu peço aí para colocar a carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Paulo escreve assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Isso vai acontecer. 2 Coríntios capítulo 5, há um outro texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, não é a tua casa lá não, é esta casa, é esta morada, é esse recipiente, é este tabernáculo, quando ele se desfizer, temos de Deus um edifício, e o nosso irmão Maurício explicou muito bem esse texto aqui. Não é um casarão, não é vou sair de um casebre aqui para morar num casarão lá no céu. Não é nesse sentido, mas é ter esse edifício, é ter esse corpo glorificado. Uma casa não feita por mãos, casa esta, corpo glorificado, mas eterna nos céus. Aonde? Nos céus. Filipenses capítulo 1, verso 23, diz: mas de ambos os lados estou em aperto. Olha o que Paulo vai dizer: de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Que tremendo, que fé, que nível Paulo estava de querer estar ao lado de Cristo, mesmo que aqui na terra ele também estava, mas queria estar cabalmente do lado de Deus, desfrutando em sua glória. Eu estou de ambos os lados, estar aqui com os irmãos, estar aqui fazendo a obra, estar aqui reinando com Cristo, com a igreja, estar aqui evangelizando, ganhando vidas, é bom, mas eu estou em aperto também. Se isso é bom, muito mais excelente é estar na glória, muito melhor é estar com Deus, porque Ele cria nesta promessa, meus irmãos. Eles creram na promessa de Deus, eles tomaram posse da promessa que o Senhor Jesus fez, e nós estamos a crer na promessa. Quer estar com Deus? Não, agora não. Opa, tem muito a fazer na terra. Por que a igreja não está neste nível de adoração? O mundo entrou tanto dentro do coração. As coisas do mundo entraram tanto no coração da igreja, de mim. Por que nós não ansiamos como Paulo, meus irmãos? Olha o que ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os alvos do salvo é a eternidade. Os alvos do salvo é a eternidade. É estar olhando para o céu, é estar olhando para este prêmio. Qual é este prêmio? Casa nova, carro novo, cargo na empresa, cargo na igreja, dinheiro, fama, sucesso. Qual é este prêmio?
ser usado por Deus, vender DVD, vender CD. Qual é o meu prêmio? Qual é o meu alvo? Paulo vai dizer, o alvo dele era a eternidade, era a soberana vocação de Deus. E está onde? Está em Cristo Jesus. Então o alvo da igreja, a igreja deve estar com os seus olhos fixos na eternidade, fazendo a obra aqui, mas olhando para o céu, fazendo a obra na terra, mas olhando para o céu. Tudo para Deus, a honra de Deus, a glória de Deus, o louvor de Deus. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos para o céu, mensagens de céu, mensagens de eternidade. E que bom ouvir mensagens de eternidade. E que bom ouvir sobre o céu. E que bom ouvir coisas, revelações do Apocalipse. Revelações do Apocalipse que nos aguardam. Existe um lado do Apocalipse que é muito ruim para a humanidade, que vai ficar, que vai estar aqui. O Senhor revelou isso para a igreja. Vai acontecer tudo isso na terra, mas vocês estarão comigo nos céus. Então, meus amados, este é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? A eternidade. Por isso Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 4, versículo 13 a 17. Acompanhe comigo ali. Não quero, porém, irmãos, ele é o pastor desta igreja de Tessalônica, meus irmãos. Ele é o missionário desta igreja. Não é uma igreja construída, não é um templo, mas uma reunião, uma família lá em Tessalônica, que aceitou Jesus pela fé, que aceitou Cristo. E então ele vai dizer, meus irmãos, por favor, ele manda esta carta para eles. E chegou até nós essa revelação. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, meus irmãos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Qual era o alvo da igreja? O que Paulo estava passando àquela igreja? O alvo da eternidade. E meus irmãos, fiquem calmos, a qualquer momento subiremos, vamos olhar para a eternidade, vamos olhar mais para o céu, vamos olhar mais para Deus, fazendo este contraponto à igreja atual, a igreja contemporânea. Será que Paulo pregaria nesta igreja contemporânea? Nesta igreja que nós estamos convivendo no sentido amplo, vendo na televisão, vendo as coisas, essas igrejas, será que eles olham para a eternidade ou olham apenas para o aqui e o agora? Então Paulo está doutrinando esta igreja a olhar, a não se desesperem. Há uma esperança na vida eterna para os salvos. Olha aqui que Paulo vai escrever a Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor. Aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória. Estou aguardando algo que ansiava, né? Algo que aguardava com
desejo muito grande. Havia um desejo no coração deles, desses cristãos aqui da palavra de Deus. Havia esse desejo da igreja que nasceu de novo, nasceu de Cristo, nasceu de Deus. A nossa esperança, ela não é terrena. A nossa esperança, ela não é passageira. A nossa esperança, ela não é efêmera, passageira, mas ela é eterna. Para o crente, meu irmão, ela é eterna. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima. Olha só, Tiago, hein? Está no primeiro século. Nós estamos no século o quê? 21. Tiago já cria nisso no primeiro século. Então, nós estamos muito mais próximos desta esperança se concretizar do que estes santos em Deus. Tiago diz que a vinda do Senhor estava próxima. Venhamos a almejar o céu, porque um dia entraremos nesta eternidade. Nesta eternidade. Então esses homens, eles creram nesta promessa. Nós precisamos também crer. A nossa fé está fundamentada nisso. Há uma promessa. Estes homens creram nesta promessa. E a igreja precisa crer nesta promessa. Voltar a crer piamente, de que isso vai acontecer. E eu estou vivendo aqui, com Deus, para Cristo. Mas a qualquer momento, a minha morada será na eternidade. Nunca perca o seu olhar da eternidade. Nunca perca o seu foco da eternidade. A terceira declaração sobre o céu é que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais lágrimas. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então esta é uma declaração gloriosa também, né, que a gente vai encontrar na eternidade. Eu fiquei pensando esses dias, por exemplo, quando a gente vai na imobiliária, né? Na imobiliária senta ali com o corretor, e o corretor começa a falar a casa que está em construção, e que você ali juntamente com o engenheiro, você vai projetando aquela casa, você vai planejando ela. Olha, eu quero assim, eu quero desse jeito, dessa forma, e você vai se alegrando com aquela casa. Que bom, né? Vou estar lá, nessa casa aqui vai ter tal móvel, e você vai ficando feliz e esperando que a casa fique pronta. Nós não estamos falando de casa terrena, nós não estamos falando de casa daqui do mundo, da terra. Se há esta alegria e este anseio numa casa material, deve haver também muito mais, uma potência muito maior de como será a minha casa na eternidade. Olha só, essa casa aqui, talvez o corretor dizendo: olha, os vizinhos não dão trabalho, não tem som alto, essa casa aqui não tem, vai ser só felicidade, só alegria. Olha o que Deus vai falar para nós aqui, ó, que o próprio Deus limpará as nossas lágrimas. Então alguma coisa eu sei, alguma coisa Ele revelou para a igreja a respeito dessa eternidade com Deus, a respeito dessa eternidade ao seu lado, de que lá não vai mais haver pranto, lá não vai mais ter morte, lá não vai mais ter doença, lá não vai mais haver este tipo de situação. Também ele vai dizer assim, ó: lá não precisa de luz do sol, porque a glória de Cristo iluminará. Apocalipse capítulo 21, versículo 23 a 25. Olha só o detalhe que a Bíblia vai dizer sobre esta cidade, esta eternidade ao seu lado. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus
a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. É lógico, meus irmãos, que muitas coisas, aquilo que nós podemos compreender, como um exemplo, João, ele viu coisas tão gloriosas no céu, tão poderosas, que ele não teve nem como explicar isso, nem como explicar. João, ele viu, olha, eu vi como ruas de ouro, era como ouro, muros como de jaspe, eu vi assim, eu vi dessa forma, mas trazendo para nós, para a gente ter uma noção, para a gente ter uma ideia, será algo muito mais grandioso, muito mais excelente. Paulo, ele vai ao terceiro céu e diz, eu vi coisas inefáveis, eu vi coisas que não convém ao homem dizer, mas porque ele nem sabia explicar, ele deu uma desculpa ali, vi coisas que ele não sabia nem explicar o que ele viu. Claro que tinha um propósito naquilo que ele foi ao terceiro. Deus não leva ninguém para o céu sem propósito. Teve um propósito para Paulo ir lá, mas ele diz, não convém nem ao homem dizer. É muito grande o que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao coração do homem, isto Deus tem preparado para a sua igreja. É para vivermos de qualquer maneira, meus irmãos? É para vivermos de qualquer jeito? Ainda ontem na congregação dizendo aos irmãos que não há mais valorização do sagrado, não se valoriza mais, tanto faz como tanto fez, ser crente ou não ser. Não há mudança, não há transformação, não há diferença. E aonde está a nossa santidade para com este Deus que nos salvou, nos redimiu, nos lavou, está preparando algo poderoso para que nós venhamos a estar com Ele. E como há esta resposta de nós, da igreja? Então, essa cidade será tremenda. Apocalipse também, capítulo 22, verso 5, vai nos dar também uma outra noção sobre a eternidade no céu. Apocalipse 22, 2 a 5, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então há alguns detalhes com relação a este céu, a esta morada com Deus, e que há um resgate, né, irmãos? A gente percebe aqui, há um resgate do Éden, do projeto original de Deus. O projeto original, nada fugiu do controle de Deus. Não que a gente está vivendo um outro projeto, esse projeto é o original de Deus. Não é o plano B, é o plano A, é isso que Deus estabeleceu. Mas lá no Éden, aquilo que era para Adão desfrutar antes do pecado, o Senhor resgatou. Quem resgatou? Jesus Cristo. Na sua morte na cruz, Ele resgatou. Por isso a Bíblia vai dizer que aquilo que foi perdido, o Senhor resgatou. O Senhor, Ele veio para aquilo que havia se perdido. Não quem, mas o que havia se perdido. E o que havia se perdido? Vida. Esta árvore da vida, e o Senhor resgata como
poderia ser lá com Adão, e o Senhor há esse resgate aí no céu. Mateus capítulo 13, 43 diz: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus falando aqui, Mateus registrando essa promessa, que os justos resplandecerão. Nós iremos resplandecer. Nós iremos resplandecer neste céu. Romanos 8,17. E se nós somos filhos, logo também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, olha que condição que nós estamos. A vida cristã, muito mais do que vir à igreja, muito mais do que pertencer a um grupo social, muito mais do que se arrumar aos domingos e vir, é muito mais do que isso. Vida cristã, meus irmãos, é ser regenerado, é ser nascido novamente, é ser justificado por Cristo, ser justo, declarado diante de Deus justo, mesmo sem merecermos. Somos justificados, somos também santificados nele, somos santos por causa dessa santificação que o próprio Cristo fez por nós. Deus, ao nos olhar, Ele olha-nos com o sangue de Jesus, e por isso nos declara justos, e por isso nos declara santos. É muito mais vida cristã do que simplesmente ritualismo, muito mais. Vida cristã, de fato, é nós sermos herdeiros de Deus. Sabe o que é isso? Eu também não sei essa dimensão, mas que tremendo ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Estamos na mesma posição de Jesus, de Cristo. Não é para nós vivermos uma vida pobre espiritual, não é para eu viver uma vida pobre espiritual, é para nós melhorarmos a cada dia, porque é muito grande o que Deus tem para as nossas vidas. Ser co-herdeiro de Deus, e se é certo que com Ele padecemos, ou seja, não é eu preciso padecer, mas eu crer naquilo que Jesus fez, e então tomar posse disso. É como a nossa salvação muito bem exemplificada no batismo, muito bem exemplificada, quando nós estamos numa condição de morto espiritual, mas quando o pastor deita-nos nas águas, trazendo essa ilustração de morte, trazendo esse estado de morte espiritual com Deus, mas quando tirado das águas, novamente, nascidos novamente, vivendo novamente, estando em pé novamente. Então com Ele padecemos, tomamos posse, morremos com Cristo. Quando Ele morre lá, Ele toma o meu lugar, e por eu crer nisso, eu também morri na cruz, eu também estou pendurado na cruz com Ele. Tudo por graça, tudo por amor. Mas quando Ele revive, Ele ressuscita dentre os mortos, eu também ressuscito pela fé. E então eu passo a ser co-herdeiro, e passo a ser herdeiro de tudo aquilo que Deus fez por minha vida. Glória a Deus por isso. Então, olha aqui que tremenda essa palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 4 de Corinto, versículo 17 e 18, olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e sabe o que Paulo aqui, leve e momentânea tribulação, Paulo sofreu, hein, irmão? Não é continha atrasada de água, não é tribulaçãozinha, o gás acabou, não é tribulação dessa forma não, meu amado. É tribulação mesmo de ser espancado, açoitado, ir para a prisão e ser caluniado, não entender o propósito dele,
tribulação. E ele chama isso de leve. Porque a nossa leve e momentânea, e entenda que os irmãos do primeiro século eram perseguidos. Havia perseguição da igreja. Não era fácil ser crente, não. Os primeiros cristãos aqui, eles padeceram. Tanto é que o autor aos Hebreus vai dizendo, não, vocês querem voltar agora? Agora vocês querem voltar? Vocês creram, eu estive aí, preguei, vocês querem voltar? É como se vocês voltarem, o Senhor não terá prazer em vocês. A alma de Deus não terá prazer em suas vidas. É como o cão voltando para o próprio vômito. É como a porca lavada e considera como porca. E somos pecadores lavados. Mas continuamos pecadores lavados, justificados. É como a porca lavada voltando para a lama. Voltando para a lama. Vocês querem voltar por causa dessa perseguição? Lê lá, Hebreus. Depois veja o que Paulo escreve aos Gálatas. Insensato Gálatas. Estive aí, vocês me trataram tão bem. Dariam seus olhos para me dar, porque ele tinha problema de vista. Trataram muito bem o apóstolo Paulo. Agora virei as costas. Vocês querem se desviar? Vocês são insensatos. Não lembra tudo que Cristo fez por vocês? Querido, não era para ter tantos desvios, tanta gente afastada dos caminhos de Deus, tantas pessoas desviadas. É porque de fato não compreenderam a mensagem. É porque de fato não entenderam o plano da salvação. O plano da salvação, que é tremendo e que cabe a nós. Cabe à igreja pregar esta palavra, ensinar essas verdades e acompanhar estas vidas em discipulado, ter amor e graça como Jesus fez. Como eu falei quarta-feira passada, falando sobre o inferno, devemos chorar, porque muitas pessoas estão indo para o inferno. Devemos chorar e orar e fazer alguma coisa para que essas pessoas não vá. Será que você consegue compreender? Pega lá no seu trabalho, lá você está trabalhando, olha para o lado, olha para o outro, pensa assim, aquela pessoa ali vai para o inferno. Pensa isso. A pessoa vai para o inferno, Rose. Se ela não crê em Jesus, ela vai para o inferno. Já pensou? Pensa nisso. Olha para o seu filho, para a sua filha. Se ela não crê em Jesus, vai para o inferno. Se não te causar, se você não estiver sensível a isso, meu amado, chore na presença de Deus, chore. Volte ao primeiro amor, porque não podemos estar insensíveis a isso, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas atentando nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. São passageiras. São desse tempo. E as que não se veem são eternas. Aonde que nós devemos nos atentar? As coisas que nós não vemos. E as coisas que vemos são temporais. 2 Timóteo 2,10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Quem é que escreve isso aqui? Quem é? Quem que escreveu essa palavra? Quem escreveu, Toninho? Você sabe. Isso, apóstolo Paulo. Escreve para o jovem pastor Timóteo. E ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. É só missionário, pastor que deve sofrer? É só pregador, mestre? Ou todos os cristãos devem sofrer por amor? Todo mundo, todos devem sofrer. Aquilo que eu disse aqui agora.
Será que sofremos? Né? Paulo vai dizer, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Não é tanto faz, tanto fez. Não deve ser assim. Não deve. Saiu da igreja, deixa. Não deve ser assim. Não podemos. Então, meus amados, nós seremos glorificados em Cristo, né? Como muito bem explanado aqui pelo Maurício, seremos glorificados, teremos um corpo glorificado. E esta é a glória verdadeira. Porque a glória da terra passa, a fama da terra passa, toda a prosperidade da terra passa, sucumbe à morte, sucumbe ao túmulo, passa. Ninguém leva nada, né? Mas a glória da eternidade, essa não passa. Glória da eternidade não. A maior glória de contemplar face a face Deus. Contemplar face a face Deus. E eu creio nessa glória. Eu creio nisso. Você crê nisso? Crê nessa glória? Amém? Possamos de fato reinar junto com o nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, aqui na terra, por exemplo, nós nos emocionamos com o culto, não é verdade? Quando tem um louvor bonito, tem uma palavra tremenda, a gente se emociona, a gente fala em língua estranha, nosso espírito quer saltar, às vezes a gente está cantando, está pregando, não é verdade? A gente quer sair correndo, quer glorificar a Deus. Tem esse desejo? Deve ter, devemos ter esse desejo de adorar. A gente já se emociona, já chora na presença de Deus aqui. Já pensou na glória, meus irmãos? Já pensou lá diante do Senhor, face a face com Deus? Como será glorioso, meu amado. Se a gente se emociona aqui, lá na terra, lá no céu, vai ser, como diz aí um louvor, vai ser só glória, né? Olha só, João, capítulo 17, versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu também me amastes antes da fundação do mundo. Olha o desejo do Filho, meu amado. Olha o desejo de Jesus, Pai. Ele está fazendo, a oração sacerdotal, João 17. Oração sacerdotal, Pai, eu quero que, eles são pecadores, não valem nada, mas eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também. A igreja, a noiva do Cordeiro, esteja também, para que eles vejam a glória que o Senhor me deu. E não é como aquele menino bobo, né, que fala para os coleguinhas para a casa dele, para ver a casa bonita. Vem ver minha casa, vem ver a casa. Não é. Jesus não... Sabe o que ele fez com a glória? O que Jesus fez com a glória dele? O que Jesus fez com a glória dele? Se despojou dela. E o que ele fez com isso? Está lá em João 17. O que ele fez com essa glória? O que ele fez com a glória? Exato, Montoninho. Nos deu. Toma para vocês esta glória. E nós estamos nesta glória. Ele nos deu, ele repartiu a glória que era dele, repartiu para nós. Num grande sinal de humildade. Não para sermos vaidosos, orgulhosos, não. Mas participantes da sua glória. Ele nos deu o Espírito Santo. Deus entrou aqui. Deus, eu sou morada de Deus. Esse princípio, essa premissa, essa verdade de que eu sou morada de Deus é poderosa, poderosíssima. Deus está em mim. Eu sou morada de Deus. Nós somos moradas de Deus. A igreja. Então, essa glória foi repartida para nós. Olha aqui que vai dizer, né, eu falei aqui, que aqui a gente já se emociona, aqui a gente já fala em língua, a gente já quer estar chorando na presença de Deus, né? Imagina lá. 1 João capítulo 3, verso 2. E é o último texto que nós vamos ler. Amados, agora somos o quê? Filhos de Deus. Fomos adotados por Deus. Filhos de adoção.
Ele nos recebe como filhos. Você não é mais escravo do pecado, do mundo, mas Deus nos recebe como filhos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. João escreve isso à igreja. João escreve isso. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Ainda não foi manifesto. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantemente a Ele. Porque assim como é, o veremos. Aleluia. O veremos. O veremos. Aleluia. Que promessa tremenda, que certeza, nós iremos ver, não Jesus crucificado, mas o Jesus glorificado. Assim como João escreve, olha, os seus cabelos são assim, os seus pés, havia um cinto, mas nós o veremos como Ele é, o nosso Deus tremendo, veremos. O que Jesus tem preparado para nós é coisa tremenda. É coisa tremenda. Então, quarta passagem ele falou sobre o inferno. Não queira ir para lá. Eu não quero ir. Não queira ir. Não queira que ninguém vá. Então procure pregar o evangelho. Procure antes de abandonar uma pessoa, pensar, né? Antes de algumas atitudes nossas, pensar, analisar. Então, às vezes tem algum ditado, né, popular aí, né? Então, tomamos cuidado com isso. Vamos tomar cuidado de mandar as pessoas para o inferno. Então, o inferno é terrível. Por outro lado, o céu é tremendo. Amém? Graças a Deus, a gente viu aqui alguns textos que falam sobre este céu, sobre esta eternidade. Amém, queridos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre esta vida com Deus, essa eternidade com Deus? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Ninguém tem nada? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Não tem nada, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos agradecer a Deus, vamos orar. Este eu penso assim que é o destino, né? Depois do Apocalipse, já o finalmente, né, pastor? Apocalipse, ele vai, depois lá no capítulo 22, o último capítulo, ele vai mencionar sobre essa eternidade ao lado de Deus. Tudo aquelas tragédias que a gente viu aqui, é taça descendo, é trombeta tocando, é selo sendo aberto, é almas não sei aonde, tudo aquelas coisas, a besta sendo jogada não sei das quantas lá, tudo que a gente viu no Apocalipse, que precisamos saber muito, uma revelação, mas que fica, né, esse desejo do céu. Também o Senhor também nos mostra este céu, para onde nós iremos, para onde está dentro da escatologia, este assunto, está dentro da escatologia sobre esse fim, a condição eterna. Agora também, o que nós vamos, a gente falou muito sobre o céu, que é tremendo, que é poderoso, todo mundo creu, é uma promessa, a gente vai para lá, eu creio, devemos estar com os olhos lá, mas e chegando lá, o que a gente vai fazer? Aí é um assunto para os próximos capítulos, né? O que a gente faz no céu? O que a gente vai fazer lá? O que a gente vai fazer, Toninho? Toninho só quer aguinha, deitado no rio, sossegado, descansando. Mas a Bíblia fala. A Bíblia também, ela não dá tantos detalhes do que a gente vai fazer, mas algumas coisas elas nos apontam. O que a gente vai fazer lá no céu?
Não é só descanso. Tem gente que pensa assim, né? Como que é aquele texto que diz assim? O seu lugar, o descanso não é aqui, né? Como é que é o texto? Me lembra, hein? O descanso não é aqui. Tem um texto assim. Descanso é no céu. Então, às vezes, as pessoas pensam que o lugar de descanso é só descanso. Vamos só descansar no céu. Vai ter um monte de coisa para a gente fazer, irmão. Sabia disso? Ih, olha lá, a Rose está... Eita, nós. Glória a Deus. Ô, Alexandre, coloca aquele louvor maravilhoso para nós ouvir. Antes de a gente fazer uma oração, se regozijar no Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar esse Jesus maravilhoso? Glória a Deus. Vamos adorar Ele, exaltar a Ele na beleza da santidade do Senhor e agradecer. Nós não éramos dignos, mas o Senhor Jesus é. Aleluia. Além do rio Glória a Deus. azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Glória a Deus, Pai. Nunca mais Obrigado, Senhor. tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Ó Senhor. Morte e choro, Glória a Deus. tristeza e dor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus querido, te exaltamos, ó Pai amado. Te glorificamos, ó Deus. Ó Deus, te magnificamos, ó Pai querido. Ó Deus, por tão grande salvação, ó Deus. Ó Deus, por tão grande presente por nossas vidas. Nós não concebemos a ideia de tudo isso que, ó Deus, ainda vai acontecer, ó Pai. Mas nós não podemos continuar brincando, Senhor. Nós não podemos continuar, Senhor, ó Deus, de qualquer jeito, levando uma vida, Senhor, relaxada, Pai, como tanto fez, como tanto faz. Ó Deus amado, nós não podemos ser indiferente às pessoas que vão para o inferno e não vão desfrutar deste céu. Ó Deus amado, muda, Senhor, as nossas vidas, a concepção, ó Deus, daquilo que nós temos como vida eterna.
Diz a tua palavra, Pai amado, que o homem tem o direito de morrer apenas uma vez, e após isso vindo o juízo. Ó Deus, não teremos outra chance, não teremos outra oportunidade. E quantos indo a passos largos para o inferno, sem se converter, sem crer no Senhor Jesus, sem entender a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem do amor, a mensagem da graça. Oh Deus, e também, Senhor, nos ajuda a compreender o tão grande é, Pai, esta bênção da eternidade estar ao seu lado, Pai. Que venhamos ansiar, que venhamos desejar ardentemente em nossos corações estar contigo, passar ao teu lado, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos, ó Pai querido, ó Deus, a ficarmos com as nossas vestes limpas, brancas, lavadas no sangue do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe o teu povo. Abençoe a tua igreja, meu Deus. Não deixa o diabo tirar esta esperança da tua igreja. Não deixa o inimigo, Senhor, roubar a esperança do céu da tua igreja. Não deixa, meu Deus, o inimigo tirar o foco da igreja, meu Deus, que é a eternidade, Pai. Ó Deus, que venhamos a viver aqui, ó Deus, mas com o olhar fixos na eternidade, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa, Pai, com esta bênção do conhecimento, Pai amado, porque diz a tua palavra que o conhecimento também é um dom, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, que leva-nos a ter uma vida de temor, que leva-nos a ter uma vida de adoração, que leva-nos a ter uma vida, Pai, em amor a Ti, Deus. Como diz, amarás ao Teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Que venhamos como igreja, Pai, a verdadeiramente entender isso, a renunciar o mundo, Pai, e vivermos esta realidade. Em nome de Jesus, faz brotar no coração da tua igreja, Pai, esta promessa gloriosa. Faz brotar no coração do teu povo, meu Deus. Ó Deus, que caia a religiosidade, Senhor, que caia os rituais, que caia, Senhor Deus, muitas vezes, ó Deus amado, ó Deus, simplesmente uma falta de entendimento, Senhor, mas que verdadeiramente a igreja conheça as sagradas escrituras e possamos nos alegrar com as sagradas escrituras, esta mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Ó Deus, nos gloriamos em Ti, Pai. É em Ti que nós nos gloriamos, é em Ti que nós regozijamos, ó Deus. Tudo é para Ti, ó Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos por esta noite, por este estudo, ó Deus, por este momento em que nós refletimos sobre o céu, ó Deus, e trazemos à memória aquilo que nos traz esperança. Às vezes, ó Deus, muitos daqui, Senhor, entendiam, muitos daqui sabiam todas estas realidades e estes textos, mas como é bom rever, ó Deus, como é bom se relembrar, como é bom renovar, ó Deus, esta esperança maravilhosa. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, diante de tantos desafios, diante de tantos obstáculos, diante de tantas lutas, ó Pai, nos ajuda a perseverar. Nos ajuda, Pai, nos impulsiona, Senhor, a vivermos uma vida diante de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos herdar a vida eterna, ó Deus amado, pela graça que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor. Deus abençoe. Estamos encerrados. Deus abençoe. Em nome de Jesus.